Você já parou para pensar o que vai acontecer com Lula e o PT depois que eles perderem as eleições deste ano? Eu sei que muita gente ainda não parou para pensar sobre isso, mas esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Para a gente analisar uma futura projeção, um cenário sobre o que vai acontecer com Lula e o PT, a gente precisa analisar o tabuleiro, as peças que estão nesse xadrez. Começa por uma questão muito sensível. O primeiro ponto, eu já venho falando nos outros vídeos, Lula não tem nenhum substituto. Tem gente que fala que é o Haddad, outras pessoas falam que é a Glaze, tem gente que fala que até o Lindbergh faria. No PT, a gente sabe que não tem substituto. Mas e fora do PT? Tem gente que fala em Boulos, tem gente que fala em Érica Hilton. Tudo é possível quando a gente está pensando em PT, né? Então, se eles não têm substituto, eles devem estar muito preocupados. Eu gostaria de fazer uma analogia aqui com vocês. Imagine que existe a cena de um crime e você é um investigador. Você pensaria com a mente do investigador ou com a mente do criminoso? É por isso que eu tenho certeza que existe uma preocupação, um plano B por parte do povo do PT. O STF, quando abonou, vamos dizer assim, a soltura de Lula e Biden da Silva, ele abriu um precedente. E esse precedente é o que preocupa hoje Lula. E você vai entender o porquê. Lula foi solto e fez uma plataforma, uma campanha baseado na democracia. Com isso, eles se incrustaram com inúmeros quadros que eram opositores históricos do PT e da esquerda. Um deles, o próprio Geraldo Alckmin. A vida foi passando, o governo foi andando para trás, Lula foi governando olhando pelo retrovisor e os fatos relacionados a escândalos como o INSS e outras cositas mais foram se acumulando, ao mesmo tempo que o STF se tornou ainda mais político. E hoje temos um poder que sustenta o outro. O judiciário sustenta o executivo e o executivo idem. Mas com essa rachadura sobre a questão relacionada ao Banco Master, houve uma divisão. Isto é inegável, o que faz com que Lula fique ainda mais preocupado, não só pela questão da idade, mas também pela questão da segurança jurídica, algo que o brasileiro perdeu há muito tempo. Lula Biden da Silva não tem substituto e perdeu a sua muleta, que é exatamente o STF. Então, numa derrota de Lula, o STF ficaria sozinho, de fato, como deve ser, os poderes, STF, no caso o judiciário, o legislativo e o executivo. Mas numa nova conjuntura, Lula fora das eleições ou perdendo as eleições, o STF com certeza receberia inúmeras denúncias, processos relacionados ao governo Lula por parte ou do Ministério Público, ou mesmo do Congresso, ou mesmo do Senado, entendendo que se a direita fizer uma grande bancada, seja no Senado ou seja no Congresso Federal, haverá muitos pedidos, muitos questionamentos sobre a questão relacionada ao governo de Lula Biden da Silva. Se Lula sabe de tudo isso, se o STF sabe disso, o que de fato faria Lula? Lula, com certeza, prepararia um plano B, que eu acho que já está acontecendo. Quando Nicolás Maduro, o colombiano que recentemente foi capturado pelo governo norte-americano e que por décadas, junto com Hugo Chávez, aprisionaram a população venezuelana, Maduro
possivelmente já está fazendo uma delação. E por que isso é muito importante? Vejam os fatos. Maduro tinha uma relação extremamente próxima de Lula. Tanto Maduro quanto Lula se financiavam por meio dos governos. Era o governo brasileiro, por ora, fazendo linhas de financiamento para o governo venezuelano, e o governo da Venezuela, inclusive, investindo até em escola de carnaval aqui no Brasil. E com isso, imagine o seguinte cenário: Maduro, preso lá na cela dele, de repente começa a falar fatos ocorridos sobre a sua administração e que tem relação direta com Lula. O que aconteceria? Respondam, como vocês acham que procederia o governo norte-americano, ainda mais com Lula sem mandato? Imagine que se você é Lula, já está enrascado com a justiça, tem uma possibilidade de algo ainda pior e já tem os seus desafetos agora no STF. O que você faria? Você pediria arrego? Acredito muito que ele já teria feito um possível acordo com o governo norte-americano, talvez negociando um exílio, uma aposentadoria, algo que ajudasse o governo norte-americano e, ao mesmo tempo, blindasse a sua vida pós a derrota. E se a gente olhar por outras perspectivas, a gente vai observar que Lula vem avançando o sinal vermelho já faz algum tempo. As suas falas, as medidas do governo, tudo isso vai corroborando essa ideia e vai proporcionando que a imagem, a popularidade de Lula abaixe ainda mais. Aí vai ter gente que vai falar: nossa, você tá louco, ele tá aí fazendo palanque, ele tá falando para muita gente, tá inclusive falando para esculachar quem é oposição. E é aí que mora o grande segredinho da história. Imagine que você tá indo para um cinema ou você tá em casa para assistir um filme. Você acha que um filme é improvisado? Você acha que é tudo feito nas coxas? Não, não, não. É pensado. Esse filme que você está assistindo do Lula e Biden da Silva é um roteiro que, já foi produzido há muito tempo e eles só estão seguindo as falas. Tudo na política é uma análise preditiva de cenário. Tudo aquilo que você faz agora, ela vai reverberar, vai ter um resultado lá na frente. E depois de fazer muito exercício de lógica, eu cheguei à seguinte conclusão: Lula, não sendo candidato ou perdendo as eleições, ele só tem uma opção: o exílio. E digo mais, talvez isso já esteja sendo planejado. Mas o que você acha disso? Eu quero ler os comentários, eu gosto de responder os comentários. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, assim você já dá aquela forcinha. Também é importante você dar bastante curtida aqui e comentar doidado, porque aí o YouTube entrega para mais pessoas. O que eu desejo é que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama e que, principalmente, salve o nosso amado Brasil.